dizemos com outros vídeos o que é o podcast. 10 atividades para fazer ouvindo podcast e até mesmo qual foi o primeiro podcast brasileiro, que não foi o Jovem Nerd. Lambda Nerds! Aqui é o cantor do Jovem Nerd. Tcharará! Hoje vamos falar um pouco da Hoje vamos falar um pouco da periodicidade dos programas, afinal de contas, quando sai o podcast. Vamos pegar como base alguns programas da TV brasileira para abordar o assunto. Isso pode variar muito na TV fechada, mas na TV aberta um programa costuma ser exibido quase sempre no mesmo horário, por muito e muito tempo. A exemplo do Domingão do Faustão, Jornal Nacional, programa Silvio Santos e, indo mais longe, os Super Sentais que eram exibidos sempre às 18 horas da tarde. Um horário fixo para os programas diários ou semanais cria uma identidade para o programa. É uma certeza que naquele horário, ao ligar minha televisão, eu assistirei meu programa favorito. O mesmo acontece na rádio tradicional. Bom, você vai poder baixar o programa daí em diante a qualquer momento enquanto o site estiver no ar. Mas isso cria algumas brincadeiras, como do site sextameianoite.com, no qual o SextaCast, podcast de filme de terror, é lançado às sexta-feiras às 0 horas, antes semanalmente, hoje quinzenal. Mas um compromisso que acreditamos ser muito importante é o dia do lançamento do podcast. Cada produtor tem seu tempo para gravar, editar e lançar o programa, levando em consideração que a maioria tem uma vida comum, com empregos de 8 horas, famílias e filhos. É muito importante se adequar ao seu dia a dia para que sua promessa para com o ouvinte seja cumprida. Existem alguns períodos escolhidos para os lançamentos de podcast. Semanal, o que a maioria considera o ideal, e não vamos falar hoje nem da duração do programa. Porém, como já foi dito, às vezes nossa vida pede mais da nossa atenção. Então precisamos sempre buscar novas alternativas. Aqui no Nerdópolis, para conseguirmos manter o podcast semanal, foi optado por não editar mais o podcast, posto que os organizadores não têm tempo para editar o programa e ainda manter o site e seus casamentos em pé. O dia a ser lançado é definido pelo produtor, e qualquer dia serve, e muitos usam seus projetos para definir o dia do lançamento, como já citamos antes, o Sexta Meia-Noite, que sai à sexta-feira. Quinzenal. Outra forma de lançar os programas é de 15 em 15 dias, e os dias costumam ser o dia 15 e 30 de cada mês, caindo, é claro, em qualquer dia da semana. Esse período é utilizado por produtores que não abrem mão de editar seus programas e assim ter um cuidado maior com o mesmo. É comum nesta modalidade o site vir acompanhado de postagens relacionadas ao site. O semanal quase sempre é só o podcast mesmo. 3 vezes ao mês, sendo dias 10, 20 e 30, esse período é muito pouco usado. Um podcast que trazia este modo era o PirataCast do baúpirata.com. Não é pouco, mas também não vai te causar excesso de trabalho ao guiar um podcast. Temos ainda o modo mensal, mas há quem acredita que esse tipo de lançamento não é ideal para nenhum programa. Nosso amigo Eric Fernandes disse a seguinte frase: "Eu acho um desaforo um cara achar que eu vou esperar por ele por um mês e ainda lembrar que naquele dia específico vai ter podcast." Eric explica sua frase dizendo que não é leitor de blogs e só visita muitos dos seus favoritos para baixar os podcasts. Então, se ele tiver que lembrar de visitar um site apenas por causa de seu podcast uma vez por mês, fatalmente ele vai esquecer. Sites que nascem com podcast mensal ou que mudam de período durante suas jornadas tendem a ter conteúdos alternativos para seus programas, como é o caso do Papo de Gordo. Existem alguns que usam de jogo de cintura para justificar seus períodos, como é o caso do Descontrole Podcast, que usa o seu nome para justificar o descontrole no período dos lançamentos. Mas tudo isso pode ser resolvido se você quer ouvir um podcast independente de quando ele sai
E tem ainda os que saem a cada 3 meses. Você pode assinar o feed e ser alertado quando o programa for lançado. E é do feed que nós falaremos no próximo programa. Você acabou de assistir mais uma produção do Nerdópolis TV, do nerdópolis.com.br. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha e de comentar. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos e nos siga nas redes sociais.